Olá! A proposta de reforma do ensino médio recebeu mais de 500 emendas, sugerindo alterações no texto elaborado pelo governo. As mudanças vão desde o retorno da obrigatoriedade das disciplinas de educação física e artes a um maior prazo para que as escolas ofereçam a educação em tempo integral, como quer o Ministério da Educação. Mas a maior reclamação, inclusive de muita gente que até concorda com o novo modelo proposto, é a maneira como ele foi apresentado ao Congresso, por medida provisória, que tem validade imediata e um prazo menor para análise e eventuais alterações pelo Congresso. É esse o tema de hoje do Câmara Debate, que conta com a presença dos deputados Átila Lira, do PSB do Piauí, e Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu queria começar essa conversa, então, abordando essa questão da forma como o assunto foi colocado, por medida provisória. Deputado Átila Lira, qual a opinião do senhor sobre isso? Bem, é o seguinte, esse projeto, por que ele recebeu esse instrumento legislativo que é legítimo, a medida provisória? Justamente o seguinte, esse projeto não é um projeto desse governo. Os chamados itinerários formativos, o aluno escolher a área de interesse por aptidão. Dividiu o ensino médio em cinco áreas. Em 5 áreas, linguagens, ciência da natureza, ciências humanas, linguagem, já falei, e educação profissional. Essa concepção de projeto, que sai de um projeto de educação geral para ter essa formatação com 5 campos de saber, ele vinha sendo debatido há muitos anos, inclusive aqui na Câmara. Tem projeto aprovado. Por uma comissão especial, pronto para o plenário. Que eu acho que a Margarida participou, não foi? Participei, era membro. Exatamente. Então, era um projeto muito debatido. Conselho Nacional de Educação também debateu em várias oportunidades e formulou documentos sobre essa questão de integração de áreas e criar essas articulações de vários conhecimentos. Todos sempre no consenso de que o ensino médio, do jeito que está, de educação geral, ele não atende às necessidades. Isso é que foi o cerne da questão. Como ele foi muito debatido, muito comentado, toda a sociedade participou, todos os partidos participaram, né, Margarida? Todos. O relator era do Partido dos Trabalhadores. Não. Não, era o Wilson da comissão. Mas o presidente era o Reginaldo, Mas o PT teve presente e votou. Inclusive a Margarida aqui. Agora. Mas não é este projeto. Certo, mas peraí. Mas a concepção é a mesma, é a questão de concepção. Nós estamos, inclusive, com um comparativo hoje, que vai ser oferecido lá na comissão nossa, mostrando o projeto que o Wilson Filho é o relator da Câmara e o do governo. Então, o governo aproveitou essa discussão. Inclusive, a própria presidente Dilma, num dos debates, ela falava que não se poderia continuar com um currículo tão amplo para resolver as questões do ensino médio. Então, aí o que eu quero dizer é o seguinte, por que veio a medida provisória? Porque o assunto já estava muito debatido. Então, tinha que se dar um prosseguimento mais rápido para que a gente tivesse, o quanto antes, esse projeto pronto e no médio prazo, a gente poderia iniciar a implementação. Aí o governo optou pela medida provisória. E outra, medida provisória que os governos, de maneira geral, sempre utilizam. O próprio FIES, que é do período Lula-Dilma, foi medida provisória. O ProUni e vários projetos na área de educação sempre foram implementados por medida provisória. Outra, cabe à comissão, Margarida, resgatar o projeto da Câmara,
Então, agora vamos passar para a deputada Margarida. Pronto. Então, obrigada, deputado Átila Lira. Deputada Margarida, eu queria que a senhora, então, avaliasse essa questão da medida provisória, tendo também, levando em consideração que um dos argumentos do governo é que era necessário para colocar em vigor já em 2017, tentar colocar as mudanças em vigor já para o próximo ano, e se fosse talvez retomar o projeto mencionado pelo deputado Átila Lira, isso não fosse possível. Veja só, não há urgência com relação a essa matéria. Isso é política de Estado, não é política de governo. Eu acho que as comparações com o FIES, com o ProUni, por justas que sejam, elas não são adequadas. A comparação da reforma do ensino médio é com a LDB. A comparação da reforma do ensino médio é com o Plano Nacional de Educação. Essas são ferramentas, digo, de Estado, não são de governo. Então não é problema que elas sejam debatidas com mais tempo e com mais interlocutores. É fato que aquela comissão, da qual, presidida pelo deputado Reginaldo, e que teve como relator o Wilson Filho, promoveu uma ampla discussão. Tinha um projeto a ponto de ser encaminhado para o plenário. Por que não encaminhá-lo? Por que não tomá-lo como ponto de partida? Até da discussão ulterior, porque, afinal de contas, nenhuma peça legislativa, até que seja lei sancionada, ela é sempre acessível à mudança. Eu penso que esse envio da reforma do ensino médio com medida provisória é um gesto autoritário, um gesto que suprime o debate. É por isso que hoje você tem no Brasil inteiro a conflagração da juventude ocupando escolas, ocupando colégios, ocupando universidades, porque reivindica que esse debate seja feito amplamente, inclusive com eles, que são os interessados primários, os jovens cuja vida vai ser afetada. Não é possível que uma reforma de ensino médio, que eu concordo plenamente com o deputado Átila, é necessário fazê-la da maneira como está, a presidenta Dilma disse correto. Não era admissível que o ensino médio continuasse como estava. Tanto assim que ele é um dos sinais de debilidade da educação brasileira. Metade dos jovens que se incluem, que se matriculam, que se iniciam o ensino médio, metade não o concluem. A ideia da educação integral, correta, mas a educação integral é com educação física. Educação integral é com artes. Nós estamos na contramão do mundo. No mundo inteiro, na China, nos Estados Unidos, nos lugares onde você tem uma educação considerada de qualidade, você tem educação integral com esses conteúdos que estão sendo suprimidos de uma forma brusca, de uma forma abrupta, por essa medida provisória. Obrigada, deputada Margarida. Agora entrando no mérito, no mérito do projeto, porque superada a questão Eu primeiro queria acrescentar o seguinte, esses questionamentos sobre língua espanhola, educação física e cultura, artes, tudo isso está incluído na terceira versão da Base Curricular Nacional, que está sendo concluída na questão da educação fundamental. Mas junto com esse estudo tem um ensino médio, entendeu, Margarida? Então jamais um governo iria propor uma medida como essa. A Base Curricular Nacional vai justamente manter isso aí. E nós, como deputados, nós vamos resgatar o projeto que foi aprovado na Câmara, porque 80%, é difícil quantificar isso, mas as consultas que nós temos feito aos especialistas da Câmara dos Deputados demonstram que grande parte do projeto do governo, ele considera o projeto que foi aprovado na Câmara. Ou seja, e nós aqui, deputados, deputada Margarida, eu e todo o conjunto, nós vamos manter a educação física, manter a questão de artes, tirar o monopólio do inglês, que ela está de acordo aqui. Não, eu defendo, eu tenho uma emenda
que suprime o monopólio do inglês. Para voltar o espanhol. Nós vamos manter o espanhol, manter a língua, o inglês. O espanhol jamais poderia deixar de estar incluído no currículo, sobretudo que o Brasil é o maior país da América do Sul, uma América do Sul toda de língua espanhola, e nós temos que fazer a integração. E me permita entrar com a minha parte técnica, porque eu sou linguista. Pronto. O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. O espanhol só perde para o mandarim. Então, num lugar como esse, no Brasil, né? Cercados que estamos de falantes de espanhol. O espanhol é a segunda língua nos Estados Unidos. Então, por isso então que é uma loucura. O brasileiro tem que acabar com aquele mito de que só com portunhol ele se garante, né? Não, ele não se garante. Ele não se e garante. outra? Não, é porque há muita gente que acha que pode... Não, mas pode falar português também, muita gente não, fala. Mas a língua espanhola hoje, o Ministério da Educação incorporou, o governo do presidente Lula, inclusive. Hoje nós temos um programa amplo de livros didáticos, sim, professores bem formados na área. Sim. Então nós não vamos de forma nenhuma. Não, e hoje o Brasil consome cultura, exatamente, entretenimento em espanhol, produzido inclusive pelos países vizinhos. Mas aí, Fabiana, que eu queria ponderar com o ilustre deputado Átila, com você também, com os nossos, com a nossa audiência. Veja só, se tudo isso é verdade, e nós podemos fazer essas mudanças, por que esse encaminhamento com o formato que teve? Quer dizer, você faz, mas você tem o currículo comum, mas para que então ir e voltar? Nós não precisávamos de estar gastando energia com esse tipo de coisa. É só a questão da medida provisória, não é que você está levando. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos poder absoluto de resgatar tudo isso, encerrar essa polêmica justamente esclarecendo, porque muita gente está debatendo a questão desse novo modelo de ensino médio, às vezes até sem ler, e politizando a questão. Então, nós agora na Câmara e no Senado vamos retomar isso aí e verificar que nós podemos ter uma finalização desse projeto incorporando todas essas sugestões. Nós não temos tempo. O país é um dos países que está historicamente mais atrasado na questão educacional. E olha, você sabe, nós somos da Comissão de Educação, o deputado Rogério Marinho é o autor do projeto de revisão da Base Curricular Nacional. Eu sou o relator. E nós estamos justamente trabalhando para que a Base Curricular Nacional, ao terminar a educação básica, a educação fundamental, a gente incorpore logo o ensino médio. Deputados, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Câmara Debate volta dentro de instantes, continuando a discussão sobre a reforma do ensino médio. Não saia daí, não. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a reforma do ensino médio com os deputados Átila Lira, do PSB do Piauí, e Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputada Margarida, eu interrompi quando a senhora queria comentar, então, as colocações do deputado Átila Lira. Eu queria dizer que não há debate em educação que não seja político. Não político partidário. Isso seria, na verdade, um rebaixamento do debate. Mas educação é, obviamente, um projeto formativo. Não há como imaginar uma educação que não seja também um projeto de sociedade. Um projeto educacional tem a ver com um projeto de sociedade. Quando o deputado Átila Lira diz do nosso atraso, essa, inclusive, é uma questão muito importante de ser trazida aqui. Porque o atraso da educação não é uma coisa setorial, não é uma coisa técnica. Na verdade, o atraso na educação no Brasil decorre da nossa absurda desigualdade social. Alguma coisa que nós só abordamos de uma forma tecnicamente competente e resolutiva no início do século XXI, com a redemocratização brasileira. E é por causa disso que nós somos tão atrasados. Em 1950, primeiro censo do Brasil, metade da população brasileira, que foi alvo daquele censo, classificada como analfabeta. Isso era 1950. Estava-se... 66 anos. É nada.
É nada, quer dizer, você estava no mundo inteiro desenvolvendo computador, fazendo todo o grande avanço da revolução tecnológica na qual nós entramos a reboque, entre outras coisas por conta da nossa inadequação educacional que decorre da nossa inadequação social. E eu tenho temor de que fazendo o debate da maneira fragmentada como nós fazemos, porque aí, hoje, há uma espécie de consenso sobre o atraso educacional brasileiro com base nos nossos resultados dos testes standardizados. Eu sou da área da educação, então eu quero dizer a vocês, nos países centrais, onde eu estudei, nos Estados Unidos, esses testes são altamente criticados. Então eles não podem ser tomados aqui como se fosse uma manifestação do Espírito Santo. Elas não são. Nós aqui temos que encarar as necessidades de mudança, que são reais, que precisam de acontecer, fazer uma educação mais adequada, que inclusive seja atrativa, que os meninos queiram ficar na escola. Isso que eu ia perguntar para a senhora, porque a senhora falou, não se podem levar em consideração os testes internacionais apenas como sendo manifestação... Mas só uma referência. Sim, mas... o ponto que a senhora colocou no início do programa é o alto índice de evasão, Isso, né? esse 50%, é o problema. E também o uso, a qualificação da mão de obra brasileira e a produtividade que caiu muito, a competitividade brasileira caiu na última década. E como resolver isso? Porque a grande reclamação, muito grande, é que a mão de obra não é qualificada. Então, a gente perde investimento para outros países por conta disso. Quando você fala caiu, é preciso também colocar isso em perspectiva. Nós não caímos. Os outros subiram e nós não subimos na mesma velocidade. Ranking, entendeu? Então, isso nos tornou muito menos competitivos e eu tenho muito temor que essa lacuna se aprofunde. Por quê? Com a lei do teto de gastos, né? Essa que foi votada, agora está no Senado, a PEC 55, você está congelando ciência e tecnologia, você está congelando a educação. Então, essa situação de desconforto em que nós nos encontramos, ela pode se estabilizar, ela pode, na verdade, se agravar. Eu acho que nós precisamos, sim, de ter uma educação atrativa, contemporânea, que embarque as tecnologias de informação. Hoje, as pessoas dizem assim, são os nativos digitais, não é verdade? Porque qualquer criancinha que você dê para ela um smartphone, ela agora mesmo está te ensinando alguns atalhos de como é que ela pode. Então, ela se alfabetiza dessa forma. E a educação continua desatualizada nesse aspecto. Então, eu sou a favor que nós façamos uma forte mudança, mas tem que ser uma mudança conversada com os professores, em que aqui os educadores estejam envolvidos prioritariamente, porque são eles que vão fazer a mudança. Você não muda o padrão de jogo de um time sem que o time se envolva. Tem muito time que derruba técnico, porque não gostou dessa mudança. Bom, pegando essa metáfora, obrigada, deputada Margarida Salomão, passando de volta para o deputado Átila Lira. A minha abordagem é de visão histórica, não é fragmentada de forma nenhuma. Eu tenho uma visão de formação do país historicamente desde a sua colonização. E eu acho que nós chegamos tarde no mundo e é isso que nós estamos tentando recuperar. E a tecnologia que vai permitir. Nós não podemos fazer o mesmo percurso que a Europa fez, que os Estados Unidos fez, não. Nós temos que andar depressa para recuperar isso tudo. E daí vem a tecnologia, daí vem o conhecimento acumulado no mundo e... Inclusive, há emendas querendo colocar no ensino médio ensino à distância também, modalidade de ensino à distância. Mas não deixa de ser, porque o ensino à distância é uma modalidade, isso aí não tem o que se deixar de tratar disso. Isso é inerente. Aliás, isso é óbvio. Ensino à distância é tecnologia, não tem nada de tratar nem lei. É modalidade. Claro. É modalidade, não tem nem sentido. Então, essa questão da divergência e da necessidade de um debate... É que eu digo, isso é um assunto que já foi debatido na base curricular nacional, que está sendo finalizada na terceira versão, Margarida. Nós estamos deputada Margarida, nós já estamos na terceira versão, incluindo ensino médio. Quer dizer, ouvindo esse professores. Não é o problema. Esse não é ensino. O problema. Então, esse debate agora, nós vamos, de maneira até eficaz, vamos chegar a conclusões mais rápidas no que diz respeito a recompor o que é importante para a gente preservar a qualidade
de uma perspectiva de ensino médio, nós temos toda a condição. Se nós formos retomar um debate de fóruns que já foram tratados, isso de maneira ampla. Eu fui secretário de Educação 3 vezes, 3 governos. Todo governo nós tínhamos que fazer um fórum sobre ensino médio. E eu acho que agora nós já estamos convergindo para finalizar esse projeto com essas contribuições que nós temos, a sua experiência, a minha, de toda a comunidade. Mas veja, nós não estamos neste ponto nos separando. Acho que há uma acumulação a respeito. Agora, há problemas graves. Por exemplo, do aligeiramento da formação. Porque é a questão dos itinerários. Sim. Né? O governo, esse projeto, está desonerando, desobrigando os sistemas a implementarem todos os 5. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que o governo tem que corrigir e criar mecanismos é a questão da implementação desse projeto. Sim, claro. Esse As unidades, é onde eu vejo uma certa dificuldade na implementação. Uhum. Porque os estados, eles são as estruturas mais onerosas para o poder estão público. Quebrados. São justamente os sistemas de ensino. Exato. Então, para implementar um projeto como de ensino, com essa formatação, vai demandar muito tempo e muito recurso. Isso. Então, e pelo projeto são só 4 anos. Não, mas daí isso... por diante se desresponsabilizam. Mas doutora Margarida, minha caríssima, vamos alterar o projeto. Então temos que alterá-lo mesmo. Não vamos nós vamos alterar. Essa fase, para né? isso que está no parlamento. Nessa fase. Esse é o nosso poder de parlamento. Mas se não fosse uma medida provisória, nós teríamos mais prazo para fazer filha, isso. Mas, deputada, não seria esse o receio do governo e talvez o receio que o deputado Átila Lira está colocando? Que não vai terminar nunca. Se esperasse, se pegasse o projeto que estava pronto para o plenário, não iria haver um prazo, então... O Plano Nacional de Educação, que foi votado por unanimidade. Nós todos, votamos lá. Levou 4 anos. Isso não é uma questão... É muito Mas essa sério. reforma do ensino médio já estava aqui há vários anos. Mas também, veja, né, já deputada? tínhamos um projeto de lei, que eu estou dizendo o seguinte, sendo um projeto de lei, esses aprimoramentos, que são algumas coisas são aprimoramentos, não são só nós aprimoramentos, já íamos votar, são mudanças da fortes. professora Então nós Margarida. tínhamos que levar, porque não foi... Eu Mas acho agora um gesto vamos votar. num governo que é muito desprovido de legitimidade pela maneira como... Não, mas você está discutindo outra questão. Não, sim, mas essa é uma questão. Aliás, é um dado de realidade. essa questão do que a nossa caríssima deputada está colocando é a seguinte. Isso influenciou muito essa polêmica nacional, envolvendo até a ocupação de escolas, aí mistura com 241, cria uma série de coisas que estão prejudicando o projeto. Agora, cabe a nós, legisladores, com o poder que nós temos hoje, de resgatar o projeto, encaminhar essas questões que foram utilizadas para, vamos dizer, desqualificar o projeto, como dizer que ninguém ia trabalhar, a educação foi... O deputado Mendonça Filho, nosso colega, hoje ministro da Educação, bem faria se reencaminhasse este projeto como projeto de lei. Nós, certamente, pelo compromisso que temos, nos dedicaríamos a ele com prioridade. Eu acho que começando do zero, deputada. Negar o nosso Não, papel, começando do que já deputada, foi feito, minha cara. Começando, Fabiana, do que nós já estamos. Não. Nós já temos uma acumulação. O que está despropositado é esse método de encaminhamento. Eu concordo com o deputado Átila, aliás, um deputado de uma qualidade muito grande na atuação na Comissão de Educação. Concordo com ele em numerosíssimos pontos. Por que nós não podemos, então, dar à ação parlamentar o protagonismo que ela merece para tratar do que é a formulação de uma política de Estado com muito mais largueza? Nós teríamos condições. Mas deixa eu lhe terminar perguntar isso. uma coisa. Nós não aprovamos o projeto na Câmara? Sim. Na comissão especial? Sim. Se ele é parte
ampla desse novo projeto do governo, por que nós, na comissão, não vamos tomar a decisão de torná-lo prevalente? Bom, essa, por exemplo, seria também uma boa alternativa. Agora, se nós deixarmos pedir ao ministro, é negar o nosso papel. Não, eu não acho que é pedir ao ministro. É o ministro que é deputado, como nós, deveria ter o bom senso, tá certo? De compreender que, politicamente, muitos dos problemas que o senhor mencionou, apropriadamente, estariam melhor equacionados com essa disposição. Pois nós, na comissão, vamos esgotar o assunto nesse sentido, vamos assumir o nosso papel e decidir, não precisa mais voltar para o Ministério, não. É fortalecimento do Executivo. Fortalecimento do Legislativo. Eu sou Legislativo. parlamentarista. O fortalecimento do Legislativo é se nós tomarmos a decisão de torná-lo o projeto principal. Bom, Deputado, eu penso que isso seria uma boa medida. Vamos continuar acompanhando as discussões na Comissão Especial também e aqui na Câmara em Mas relação à o que é reforma do certo é que ensino nós médio. estamos de acordo, nós vamos resgatar a língua espanhola. O inglês é importante, mas como uma física língua estranha. e É arte educação também. física, que nós queremos ser atletas. E vamos terminar com esse negócio de notório saber que professor é alguém que tem que ser preparado especificamente e honrado e prestigiado na sua condição profissional. Mas o notório saber... Mas essa questão a gente não conseguiu abordar nesse programa, a gente marca uma próxima, nova então, nós discussão. debateremos Porque no isso já está na lei, o notório saber. Deputados, Depois. não é muito bom. obrigada. Eu conversei com os deputados Átila Lira, do PSB do Piauí, e Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, o endereço é câmara.leg.br, ou então no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.